Capítulo 64 Inferno. Enquanto observava o céu cinza escuro ficar preto, Izzy olhou ao redor da sala vazia da pousada. Dentro da cozinha, um ensopado de carne fervia no fogão. A janela foi aberta por um breve momento para arejar o ambiente e uma brisa fresca soprou. O ar estava ficando bastante frio. Para onde ele foi sem a gente agora? Foi só um momento, eles realmente só se afastaram por um segundo. Gui está brincando com a gente, com certeza, disse Izzy cerrando os dentes. O hábito de Giri de sempre esperar a oportunidade certa para excluir seus irmãos de tudo o que estava planejando irritou Enzi. Aposto que ele aproveitou a chance de nos deixar para trás, tenho certeza disso. Theo, que o seguiu por trás, entrou na conversa com a expressão tacituna no rosto. Seu cabelo azul marinho esvoaçava levemente enquanto a porta abria e fechava. Najak, que havia aberto a porta, procurou outro que não estava lá. Onde está Khan? Ele perguntou. Ele deve ter estado com Giri, então deve ter levado. Tão óbvio. Não há como um Khan não segui-lo. Ele respondeu seu rodeio, perplexo por Najak ter que perguntar. No entanto, ele olhou para a sala do final do corredor, de onde vinha um cheiro desconhecido, sugerindo a presença de um problema ainda maior nas suas mãos. E aquele cara que ficou trancado ali naquele canto? Quem é ele? O fato de Giri ter partido antes dos irmãos retornarem, evidentemente significava que era perigoso. Ainda mais considerando que ele tinha ido embora sem sequer acordar quem estava no quarto. Izzy tirou os óculos e pressionou as têmporas como se estivesse com dor de cabeça. Esse perfume que ele vinha sentindo muito ultimamente não foi fácil de se acostumar. Izzy não precisou dizer isso para que os irmãos soubessem que havia uma presença externa na casa. Sinto o cheiro de lobo, mas também está misturado com um vampiro. De jeito nenhum Giri teria trazido um vampiro aqui. Quando Najak ofereceu um palpite plausível, Theo abriu ligeiramente a porta para espiar lá dentro e sussurrou baixinho. O cabelo dele é rosa, e ele tem muitas cicatrizes no corpo. Mas não é muito estranho que um lobisomem ainda não tenha nos ouvido e acordado? Izzy disse irritado. Como tanta coisa incomum e irracional vinha acontecendo ultimamente, o desconhecido começou a assumir uma qualidade quase familiar. Ele desmaiou? Theo murmurou, mas Enzi e Najak não registraram isso. No entanto, Simon apareceu com uma grande chave inglesa nas mãos, engordurada, como se estivesse consertando um carro. Oh, vocês voltaram? Olá, Simon. Najak o ansiava e sua voz era fria, mas gentil. Ele observou Simon lavar e secar as mãos em uma toalha de costa para ele. Então ele perguntou. Você viu Giri? Giri? Ele saiu com alguns outros garotos dizendo que ia dar um passeio. Ah, entendo. Mas o quarto no final do corredor ali. Ah, você quer dizer Marran? Eu estava prestes a te contar. Marran. Najak nunca tinha ouvido esse nome antes, nem Teio ou Enzi. Sim, ele veio com um garoto chamado Camille. Camille? Os audienses se arregalaram. Instantaneamente, uma expressão de confusão tomou conta do seu rosto. Não era Camille o garoto com quem todos viviam no estepe de Marraba? Eles tinham certeza de que ele tinha sido levado. Ele estava vivo? Os meninos conseguiam esconder a surpresa com a menção desse nome. Logo chegará a hora do jantar. Por que você não vai ver se ele quer alguma coisa? Ele não saiu do quarto. Simão pediu gentilmente aos meninos antes de ir para o banheiro. Assim que Simão desapareceu de vista, Enzi rapidamente se virou e apontou para a porta fechada com o dedo indicador rígido. Teio, vá acordar ele rápido. Toda a dúvida que tinha sobre essa situação só poderia ser resolvida se Marran acordasse. Eles tinham que ouvir o que o Marran tinha a dizer. Atendendo à exigência agitada de Enzi, Najak agarrou seu ombro. Deixa eu dormir por enquanto. Tenho certeza que Giro o deixou descansando por um momento. Ok, certo. Como você disse, há um forte cheiro de vampiro nele. Se ele fosse perigoso, Giri não teria deixado entrar. Najak falou baixinho, perto do ouvido de Enzi, para que Simão não ouvisse. Então... Ah, você acordou? Você dormiu bem, Marran? Um Simão sem noção saiu do banheiro e cumprimentou Marran, que havia saído do quarto com seu longo cabelo rosa desgrenhado e rosto abatido. Seu cabelo estava cortado, bagunçado, perto da nuca. Seus olhos escuros estavam semicerrados e difícil de ler. No final do corredor mal iluminado, uma fera assustada estava de guarda. Marran ficou na ponta dos pés, como se estivesse diante de um intruso que viesse procurá-lo. As expressões dos irmãos eram sombrias enquanto enfrentavam a fera que parecia prestes a rasgar sua garganta. Isso parecia vagamente familiar para eles. Com a adição de cada novo irmão à matilha, todos exibiam o mesmo comportamento que Marran exibia atualmente. Theo e Enzo olharam para Najak, que logo soltou um suspiro longo e profundo. Essa situação exigia uma explicação e, como sempre, cabia a Najak fornecê-la. Os olhos dos lobos, cada um de uma cor diferente, brilhavam na escuridão. Beba isso por enquanto. Vai ajudá-lo a se desintoxicar da lavagem cerebral.
Era água benta misturada com o sangue de um poderoso guerreiro, um antídoto e um poderoso sedativo. Esse remédio secreto foi transmitido à família de caçadores e guerreiros de Guile. Era a maneira deles de obter proteção temporária. Ele fez com que Marran e Ruslan, que se tornaram mentalmente vulneráveis, compartilhassem isso. Ele estava planejando sair depois que os dois adormecessem. As noites de outono estavam ficando cada vez mais longas. Guile, que estava cortando a floresta enquanto corria, parou e pensou que Marran já deveria estar acordado. E ele poderia estar procurando por Ruslan, embora seu corpo não estivesse totalmente inteiro. Foi lamentável, mas ele teve que deixar a situação para seus irmãos restantes, que não tinham ideia do que estava acontecendo. Guile acreditava neles. Não é tarde para repensar isso? Isso é realmente uma loucura. Camille falou enquanto estava em seu caminho. A brisa fria do outono soprando sobre ele. Eu disse para você não me seguir. Disse Guile. Você tá falando sério? Como não poderia quando você está indo morrer sozinho? Eu? Morrer? Guiri! Quando Guiri cutucou o lado de Camille com sua cabeça grande enquanto o menino gritava ansiosamente com ele, as patas traseiras de Camille, que ele estava esticando, foram puxadas para trás e ele caiu no chão com muita facilidade. Não fique todo ansioso. Eu vou apenas observar a situação. Não minta! Ainda chateado, Camille se levantou. E se eu puder salvar alguém, melhor ainda. É por isso que eu não gosto de você. Guiri riu das palavras conflitantes de Camille. Logo sua atenção se voltou para outra pessoa. A propósito, por que você me seguiu? Eu? Quando Khan falou com Camille, com seus olhos dourados brilhando, ele ficou irritado. Não, você não! Aquele que está escondido atrás de você! Ao comentário de Camille, o Slan que estava escondido atrás do grande corpo de Khan colocou a cabeça para fora. Desculpe. Não se desculpe, é irritante. Camille estava farto das desculpas de Ruslan. Essa atitude de Ruslan sempre deixou Camille desconfortável. Embora ele achasse que deveria assumir o papel de bandido, também parecia injusto. Guile lembrou-se de Ruslan seguindo silenciosamente antes de sair da pousada. Incapaz de dizer qualquer coisa, o menino rastejou cuidadosamente em direção a Guile, apenas olhando para Marran adormecido. E você? Você tem algo para me dizer? Eu... Eu gostaria de... Guile ficou surpreso com isso. Ele tinha acabado de se conhecer, mas Guile só o via aterrorizado na maior parte do tempo. Então ele nunca imaginou que o pediria para acompanhá-lo. Ruslan falou uma frase quebrada, mas ficou claro que ele estava tentando. Eu acho que ainda pode ser um pouco perigoso. Você ainda não está totalmente recuperado. Guile falou com cuidado para não ferir o sentimento de Ruslan, mas o menino enrijeceu a perna trêmula, ereta e firme como uma velha árvore com raízes profundas. A prisão, eu sei como é mais do que ninguém. Ruslan olhou Guile bem nos olhos e falou claramente pela primeira vez. Seu cabelo grosseiramente cortado na altura do ombro estava desgrenhado e bagunçado. Suas pupilas, em forma de flor morta e desfocada, eram marrom clara com um leve toque de verde. Eu posso usar minha furtividade. Sua furtividade? Diante de outra resposta inesperada, Guile ficou perdido em pensamento. Ele não podia negar que a presença de um lobisomem furtivo durante um batedouro seria uma vantagem necessária. Se ele pudesse fazer isso de maneira mais silenciosa e discreta possível, seria ainda melhor. Não posso aguentar por muito tempo, mas nem mesmo os vampiros saberão, porque eu tenho o cheiro deles em mim. Forçando os lábios, que raramente se movia, Ruslan conseguiu completar a frase. Marran se machucou por minha causa. Ele queria isso, ele não aguentou. Ruslan não precisou dizer isso em voz alta, e Guile sabia o que ele queria dizer. Ruslan estava desesperado e persistente. A determinação que emanava desse exterior frágil era notavelmente firme. Marran sempre se sacrificou em todas as situações, como se ele não se importasse com sua própria segurança. E ele fez isso tão prontamente. Marran não tem razão para viver. Isso é o que Ruslan queria dizer. No entanto, ele manteve a boca fechada, com medo de que isso pudesse se tornar realidade se ele dissesse isso em voz alta. Marran tinha que viver. Ruslan só esperava que a razão para fazer isso não fosse ele. Para ele, Marran era seu protetor confiável e seu verdadeiro irmão. O primeiro e último desejo de Ruslan foi que Marran fosse feliz. Não faz sentido apontar o dedo agora. Temos que nos concentrar no que temos que fazer. Deixando de lado a lembrança da sua conversa com Ruslan, Guile ficou na frente do irritado Camille, bloqueando sua linha de visão, e falou com firmeza. Eu tenho um coração mole. Eu sempre fui assim. Com a expressão amarga no rosto, Camille virou em direção da prisão. Guile sabia que haveria momentos em que teria que parar. Mas isso foi agora? Ele hesitou por um momento enquanto refletia sobre essa questão fundamental. Tomar decisão e adiar não era seu estilo, mas isso era diferente. Ele tinha irmãos para proteger e a morte poderia estar esperando por ele no final disso. Não há caminho de volta.
Quando Giri ouviu a voz de Khan, levantou a cabeça. Já estamos no inferno. Gritos fracos podiam ser ouvidos nas proximidades. Eram os gritos e súplicas finais dos lobisomens ainda lutando contra a dor.